Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É motivo de alegria nós estamos reunidos aqui nessa localidade para anunciar a Jesus Cristo de Nazaré, para anunciar a sua salvação. Quero agradecer ao meu Deus pelo seu amor e pela sua bondade que nos permitiu estar aqui. Agradecer também ao nosso irmão Moisés pela confiança. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é o primeiro de muitos cultos ao livre, eu creio assim, porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos e achou, eu vou adiantar aqui para não tomar tempo, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, a palavra do Senhor nos fala nesta noite, aonde Jesus Cristo, certa feita, estava reunido em um determinado local, e ali chegando alguns escribas e fariseus, e se aproximando de Jesus, eles razoavam em seu coração e diziam: quem é este que come com pecadores, que se ajunta com pecadores? Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqueles homens, ele procurava de tal maneira alguma coisa para acusar a Jesus Cristo de Nazaré. Mas Jesus Cristo, ele conhecendo o coração daqueles homens, ele falava aqueles homens por parábola. Parábola nada mais é do que uma história tirada do mundo espiritual e apregoada no mundo natural. Jesus pegava as coisas espirituais e trazia ela para o mundo natural. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem onde nós lemos, Jesus disse essa parábola àqueles homens, onde se trata da parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O filho pródigo, para quem não conhece, era um filho, o qual o pai tinha 2 filhos. E um deles chegou para o pai em um determinado momento e disse: Pai, dá-me parte da minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. Dá-me parte da minha fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. E para os judeus aquilo era uma vergonha. O filho pedia a herança ao pai, porque não existe herança em vida. O filho pedir a herança ao pai em vida era uma vergonha para o pai. Ou seja, para aquele filho, o pai já estava morto em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai, ele não fala nada. O pai, ele lhe dá o que lhe pertence por direito, a sua parte. E a Bíblia vai nos dizer que aquele filho, depois de algum tempo, ele pega parte daquela herança que ganhou do pai e ele parte para uma terra distante. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vive em uma vida promíscua, em uma vida de pecado, aonde ele perde tudo, ele gasta tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele viveu, como diz a Bíblia, insolutamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele gastou tudo que ganhou do pai. Aquela herança que ele tinha, ele gastou do pai, ele gastou tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em certo momento, a Bíblia vai dizer que naquela terra houve uma grande fome. E aquele filho que perdeu tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele começa a perecer necessidade. E ele chega a um homem daquela terra e diz: olha, a Bíblia não diz, mas eu posso parafrasear. Ele chega àquele homem e diz: olha, estou passando necessidade, eu não tenho mais dinheiro, eu gastei tudo, eu não tenho o que comer. E aquele homem manda ele ir para a sua fazenda
para cuidar de porcos. E a Bíblia vai dizer que ali ele cuidando de porcos, o seu estômago deseja comer a comida que os porcos comem. Ou seja, ele desejou encher o seu bucho, melhor dizendo, com a lavagem dos porcos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse filho, ele toma duas decisões que mudou a vida dele. A primeira, ele decidiu sair de casa. Observe que foi ele que decidiu, não foi o pai que tirou ele de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda decisão que ele vai tomar, que vai mudar o rumo da sua história, a Bíblia vai dizer que ele caindo em si, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ensaiar um discurso para chegar junto ao pai. E o discurso que ele vai ensaiar é esse: levantar-me-ei, ou seja, irei até onde está o meu pai. E lá chegando direi a ele: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, e já não sou digno de ser chamado o seu filho. E aquele filho, ele levanta e vai ao encontro do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Para observar a leitura da palavra de Deus, a gente se depara com um pai que esperava um filho a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus, ele espera cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai e chega ao pai, e o pai, quando observa o filho, a Bíblia vai dizer que o filho vai ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. E lança-se perante os seus pés. E ele declara aquele ensaio que ele tinha feito e diz ao pai: olha, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores, um dos teus servos. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai, ele não fala nada com o filho, ele apenas manda trazer vestidos novos, manda trazer apagatas novas e um anel para colocar no seu dedo. Anel significa aliança, ou seja, ele estava devolvendo para o filho a parte da herança que ele tinha gastado tudo. O pai não lançou em rosto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós tira alguns exemplos para nossas vidas nesta noite, aonde a Bíblia vai nos mostrar um filho que saiu da casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor, e tomou essa decisão errada. Hoje nós encontramos muitos que estão afastados do caminho de Deus, que estão aí procurando preencher um vazio em seu coração, o qual, com coisas passageiras, com coisas banais, coisas que preenchem momentaneamente a alma, o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os seus caminhos é caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos buscam riqueza, muitos buscam prazeres em outros lugares, busca prazeres em bebida ou coisa para se satisfazer naquele momento. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que só o Senhor Jesus Cristo, ele preenche a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como foi dito nesta noite aqui, Jesus, ele tem um convite para a tua alma. Ele vai dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um convite de Deus para você nesta noite. Porque assim como a alma, ela precisa de um descanso, assim como o nosso corpo precisa de um descanso, depois de um dia cansativo de trabalho, a gente pede a Deus para chegar em casa, tomar aquele banho, jantar e descansar o nosso corpo, porque a gente cansou. Assim a minha e a tua alma, ela necessita de um descanso. Louvado seja o nome do Senhor. É só Jesus que pode te dar esse descanso. É só Jesus que tem vida eterna. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor e eu procurava alegrar meu coração em coisas momentâneas, mas eu não achava prazer. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia eu estava triste, estava cabisbaixo, estava arrependido, porque é assim, o homem é falho, o homem é cheio de defeito. Eu e você somos miseráveis pecadores, porque se não fosse pela graça do Filho de Deus, eu e você não estaria aqui nesta noite, nesta localidade, anunciando o seu amor, dizendo que ele tem um plano de salvação para você, dizendo que o que ele fez naquela cruz não foi vão. Jesus pensou em você, Deus pensou em você, Deus lhe ama de uma forma tão grande, que se você pudesse nesse momento parar e imaginar em seu coração o amor que Deus tem por você, é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16, como foi dito aqui nesta noite, que Deus amou o homem de uma tal maneira, quando se relaciona ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor, está se referindo ao homem.
Deus amou o homem de uma tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz. Louvado seja Deus por mim e por você. E Isaías vai narrar, quando ele vai dizer em Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que olhando para ele, nós não via beleza nenhuma nele. Ele estava desfigurado, porque ele foi espancado. Louvado seja o nome do Senhor. Bateram no Jesus, cuspiram em seu rosto. A Bíblia vai dizer que quando ele estava naquela cruz, atrapassaram ele com uma lança, furaram o seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus subiu aquele madeiro sem falar nenhuma palavra. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, em silêncio, tudo por mim e por você. Jesus padeceu grande necessidade por mim e por você. Não foi em vão aquele sacrifício na cruz. Então que eu e você viemos reconhecer esse sacrifício e venha até a Deus. Se levante de onde você está. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer: levanta, acorda tu que dormes. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo diz a você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não foi em vão que Jesus nos trouxe aqui. Jesus nos trouxe aqui porque tem uma palavra para o seu coração. Talvez você já tenha batido em várias portas, como foi dito aqui nesta noite, mas só Jesus é a porta que leva para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E talvez você, a Bíblia vai dizer aqui que esse pai amoroso, ele aguardava o seu filho e lançou-se perante ele, beijou-lhe e abraçou-lhe. Assim é Deus. Ele está ali esperando você voltar, você reconhecer. Ele está de braços abertos para te abraçar, para te beijar. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que existiam 100 ovelhas e uma se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele pastor, ele foi atrás da sua ovelha perdida. Ele deixou 99 no deserto e foi atrás apenas de uma. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele, achando, ele colocou em seus braços e levou perante os seus vizinhos e chamou aquele povo para se alegrar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho interessante é que o pastor, ele tem uma vara, ele tem um bordal. Quando a ovelha se separava, ele batia na ovelha para a ovelha se juntar com a outra. Mas Jesus é diferente, ele coloca nos braços. Louvado seja o nome do Senhor. Ele beija, ele diz: filho amado, eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que há alegria nos corredores do céu perante os anjos, quando o pecador, ele reconhece o seu pecado, e quando ele diz: eu sou miserável, Senhor, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso do seu perdão. E o nosso Deus, ele nos perdoa, porque Isaías 55:7 vai dizer: deixe o homem o seu caminho mau, perverso, e se converta ao Senhor, porque ele é bom para perdoar. O perdão está com ele. Deus, ele nos perdoa. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da tua culpa, não importa o que tu tem feito, Jesus, ele tem poder para te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão está com ele. Ele te ama, vou dizer mais uma vez, e ele pode te perdoar. E o mais engraçado que eu acho em Jesus é que ele não nos trata como o homem nos trata. Quando ele perdoa de imediato, louvado seja o nome do Senhor. E ele faz do homem velho uma nova criatura, assim como diz em 2 Coríntios capítulo 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo. Há um novo recomeço, há uma nova vida com Jesus de Nazaré. Jesus é especialista em pegar um homem pecador e transformá-lo, porque só Jesus pode pegar um delinquente e transformar em um pregador da sua palavra. Só Jesus, ele pode pegar um prostituto, um homem mundano, e transformar em um levita da sua casa. Isso é Jesus, isso não é poder do homem, isso é poder divino. Porque Jesus vai dizer: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus tem poder para perdoar pecado. Ele é o nosso advogado fiel e justo. Ele nos entende do jeito que a gente é. Louvado seja o nome do Senhor. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não existe pecado, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus não possa perdoar. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer.
mas qualquer outro pecado, Jesus ele perdoa, Jesus ele purifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu quero agradecer a todos vocês que pararam um momento, tiraram um momento para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade, o qual Ele me deu, porque para estar aqui na frente não é fácil, não é fácil. Mas eu não vim falar de mim mesmo, eu vim falar de Jesus de Nazaré. É Ele que salva, é Ele que perdoa, é Ele que tem uma obra grande para fazer na tua vida. Basta tão somente você abrir o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Ele está na porta e bate. Se alguém abrir a porta, Ele entrará em sua casa, Ele se hará com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus.